Estaremos estudando a lição 7 da Revista dos Adultos. O título é A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Trimestre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Revista comentada pelo pastor Wagner Gabi. Glórias a Deus. Então, na lição passada, nós falamos da nossa responsabilidade pessoal, né? O que nós podemos fazer, que devemos fazer em relação à missão, isso que é de Deus, que seu Filho veio fazer, e que hoje o Espírito Santo, aleluia, coordena, usa, aleluia, o corpo de Cristo, a igreja, para fazer essa obra. Qual a nossa responsabilidade individual? Orar, contribuir e fazer missões. Hoje a gente vai falar sobre a figura do missionário, né, e a responsabilidade da igreja com ele. Glórias a Deus. É claro que a igreja se compreende todos nós. A partir das nossas responsabilidades individuais, né, nós conseguimos cumprir essa responsabilidade da igreja, de cuidar do missionário. Louvado seja o nome do Senhor. O textuário diz: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Verdade prática: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com cuidado de seus missionários. E muitas das vezes até socorrer os que estão ali desamparados. Tem que cuidar, não só dos que enviamos, mas muitas das vezes estão também carecendo da nossa ajuda, né? E a igreja, se puder, né, ela também acolhe, né, ou socorre esse missionário que necessita desse socorro, desse amparo. O texto bíblico se encontra em 1 Coríntios 9, de 9 a 14, que diz: porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Glórias a Deus. Os objetivos são explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários, relatar o cuidado integral dos missionários e elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a introdução. Uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar a uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com um missionário e sua família. Glórias a Deus. Então, a responsabilidade não é só sobre o missionário, mas sobre toda a família. Os filhos, a esposa, né? Por quê? Porque todos vão passar pelos mesmos desafios. Percebe que essa responsabilidade, né, inicia no planejamento. Pode enviar o missionário assim só por emoção, né? Planejar, né? Tem que ter ali a preocupação, né, de como será sustentado, né? Então tem que ter algum recurso reserva, alguma forma de não deixar de forma nenhuma aquele missionário desamparado. Né? Tem que haver o preparo, tem que enviar, né? E cuidar deles, né? Durante todo o tempo que ele está ali fazendo missão, né? Tem que já pensar, né, se o missionário adoecer, como vai ser, né, esse suporte. Então tem que cuidar de tudo, desde o momento que ele entra até o momento que sai, o momento que ele terá que descansar um pouco. Então, essa preocupação tem que estar desde o início, desde o planejamento de se enviar um missionário, que é algo que está sob a responsabilidade da igreja. A responsabilidade é algo que a gente não pode delegar e nem abandonar, né? Que Deus nos ajude.
O primeiro tópico é a igreja e o sistema de apoio aos missionários. O primeiro subtópico, a responsabilidade da igreja. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. Vamos ver quais são esses princípios. Letra A. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sob sua responsabilidade. Glórias a Deus. Então, o obreiro pertence a uma igreja local. Essa igreja local, ele cresceu, ele se desenvolveu, ele estudou e agora a igreja envia. Enviar e deixar, jogar, né? Ela tem que estar comprometida, né, com esse missionário, com esse filho local que foi fazer a obra do Senhor. Com a corda ali presa, estão ligados, né, com esse vínculo de amor, de cuidado, né? Então, esse missionário tem alguém cuidando, é uma igreja local. Em Atos 11, 19, 26, Atos 13, de 1 a 5, 14, 25 a 28, 16, 1 a 8. Né? A gente vê, então, Paulo, né, um grande modelo dessa vivência missionária, tanto da igreja como do próprio missionário. Letra B. Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja, enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Né? Então, é um obreiro que tem pastor. Ele tem uma igreja, orando, cuidando, também tem um pastor, né? Um pastor que zela pela sua alma, um pastor que vai orientar. Ele continua sendo uma ovelha. Letra C. Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. Né? O missionário dá o feedback, ele mostra o que está acontecendo ali no campo. E isso, né, edifica a igreja. A igreja se sente como coparticipante daquela obra. Né? Cada fruto, cada batismo ali, aleluia, cada congregação construída, cada alma que aceita Cristo, aqueles que enviaram, sente prazer, sente alegria, né? E sabe que o esforço que está fazendo do lado de cá não é em vão. E até a recompensa no céu será compartilhada. Então o missionário vai, ele é amparado, ele dá essa resposta, esse feedback, e isso é salutar para a obra, para a sua missão. E a letra D, todo sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Né? É fundamental que o missionário vá e tenha dedicação exclusiva, né? Não vá para ter um outro ofício, né? Ou às vezes ele tem que trabalhar para se sustentar. Não é o ideal. O ideal é que ele já saiu do meio da sua parentela, né? Está numa terra, numa cultura diferente. Então, seu principal objetivo é a missão. Mas para isso a igreja tem que dar o suporte. Né? Se a igreja não sustenta ele, é claro que o missionário acaba tendo que fazer outras tarefas e perde tempo, né? Tempo que ele poderia estar ganhando vidas, edificando famílias ali, casas, edificando pessoas, ele vai estar se ocupando de outras coisas. Então, não é o ideal, né? Não é assim que o envio de um missionário deve acontecer. Ele deve ir com essa possibilidade de se dedicar inteiramente à obra. Segundo subtópico, o sistema de apoio e a obra de fé. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. O missionário vai porque ele já tem convicção do seu chamado, sabe que Deus vai cuidar, é claro. Louvado seja o Senhor. Então, é uma obra de fé. Às vezes ele deixa um trabalho. Tem uma missionária aqui que ela é médica, né? Então, a doutora Ingrid, lá no Timor-Leste. Então, aqui ela poderia estar usufruindo de luxo, né? De profissão que remunera bem, tem prestígio, né? Ser uma médica numa cidade pequena e ela poderia estar usufruindo de tudo isso. Mas ela largou tudo e foi fazer missão no Timor-Leste. Algumas vezes ela é dirigida, né, para uma ação ali de emergência, algum país, algum outro lugar que tem um terremoto, né? E os médicos vão ali socorrer. Então, a gente percebe que é uma obra de fé. Poderia estar aqui toda amparo, né, que seu estudo, sua profissão galgou, né? Mas ela está ali
dependendo, né, de Deus, dependendo da fidelidade da igreja, de continuar ajudando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é realmente uma obra de fé e carece de oração. Às vezes as pessoas endurecem o coração e não querem ajudar em missões. Que Deus tenha misericórdia, que a gente esquece que do outro lado da corda tem alguém carecendo, né? Então, sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Assim, tanto os missionários quanto os que sustentam devem ser pessoas de fé, à medida que obedecem ao mandamento de Jesus, e de fazer discípulos há crescimento e expansão da obra de Deus. Né? Não é algo que ficou relegado ao passado. Essa obra, né, é cumprimento do mandamento do Senhor para a igreja. Não precisamos ter fé para fazer e não ter aversão à obra missionária. Pelo contrário, amá-la, glórias a Deus, e fazer o possível para contribuir, para ajudar. Lembra da lição passada? Orar, contribuir e fazer missões. O terceiro subtópico é o objetivo de missões. É bom lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. Filipenses 4:19. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Não por acaso, o Espírito Santo atua por meio das nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. Portanto, que haja todo o apoio e planejamento na igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. Deus ampara o missionário, abençoa o missionário e abençoa também aqueles que estão fazendo, né? Aqueles que estão, né, conduzindo também esta obra, aleluia, contribuindo, orando. É claro que a gente não barganha com Deus. Vou contribuir para Deus me abençoar. Não, a gente faz por amor, porque também a gente quer ganhar almas em outras nações. A gente não pode ir, mas a gente pode ajudar aquele que está indo. Louvado seja o Senhor. E o segundo tópico é o cuidado integral dos missionários. O primeiro subtópico é o cuidado integral. Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social, ao acompanhamento pastoral, enquanto ele está no campo, com amor e respeito, para que ele possa superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante o ministério. Né? É um cuidado amplo. Ele tem problemas, ele tem, né, medos, temores também. Ele precisa desse amparo, tanto físico, né, como espiritual, psicológico. Ter um amparo de um pastor, né, tudo isso é necessário. Ele tem uma família, né, tem todas as dificuldades que a gente tem aqui, né, também tem lá no campo. Ele está longe, então ele precisa desse apoio, desse cuidado integral da igreja. Citamos na lição passada, né, tem um projeto aqui no nosso estado chamado Missão Reviver. E a Missão Reviver, além de enviar, né, ela apoia outros missionários que foram enviados por outras igrejas, inclusive dando esse suporte, né? Às vezes o missionário vem até Sergipe, passa um período aqui, descansa, né, para que ele possa renovar as energias e voltar para o campo. Glórias a Deus. Atualmente, nosso pastor presidente de honra está lá na África, né, e além de fazer o trabalho com aqueles missionários que a igreja já conhece, ele também busca ali alcançar outros pastores que carecem também desse apoio da igreja. Glórias a Deus. A igreja tem a responsabilidade daquele que envia, mas às vezes a gente tem que também socorrer aqueles que estão ali carecendo de algo, né? Ou às vezes falta de recurso da igreja local que enviou, ou às vezes até o abandono que acontece. Os missionários são enviados e muitas das vezes eles acabam tendo que se virar sozinhos ou buscar apoio em outras igrejas. Ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o Evangelho em lugares distantes. Né? Filipenses 1, 3-11. Né? Como vimos também em lições passadas, a igreja dos Filipenses, né, ajudava Paulo. Né? Então, ela tinha essa visão, né, missionária. Ensina o ministério de Paulo e socorria Paulo nas suas necessidades para que Paulo pudesse, né, ter liberdade de pregar o Evangelho. A gente vê aqui na igreja de Coríntios, né, Paulo dizendo aqui que também teria esse direito, né, como o próprio Jesus, né, havia orientado, né, aqueles que anunciam o Evangelho, que viu do Evangelho. Então está ali exclusivo para a obra, fazendo a obra do Senhor. Então carece, né,
que ele viva o evangelho como o próprio Senhor orientou. E Paulo está falando até, né, na leitura bíblica a gente vê isso, né, por exemplo, no verso 12 diz: se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. A igreja tinha essa obrigação, né, o obreiro tinha esse direito, Paulo está dizendo, mas Paulo, já que eles não queriam, Paulo não se fez pesado, né? Paulo então trabalhava para poder se sustentar. Mas a igreja dos Filipenses era diferente. Eles agiam por amor, né? Não precisava nem Paulo pedir. Eles estavam ali socorrendo o ministério missionário de Paulo. Segundo subtópico, uma agenda quanto à volta do missionário. Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Atos 20, de 1 a 6. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozo de férias, no que diz respeito a visitas, consultas ou tratamentos médicos ou odontológicos, período de lazer e descanso, bem como atividade de cunho administrativo. Assim, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral dos missionários, né? Dando de volta, né? Tem que ser amparado, tem que ser cuidado, né? Ele não deixou de ser missionário, está ali se cuidando, né? Descansando, se restaurando para poder voltar ao campo, né? E o campo não é fácil. Então a igreja também tem que tomar esse cuidado e não querer que ele se gaste e desgaste completamente na obra, sem houver pelo menos um período, né? Ou de descanso, né? De recuperação, ou até mesmo de cuidados médicos. Muitas das vezes na nação que ele está não tem um médico especialista que tem, né, no seu país de origem. Então a igreja tem que tomar todo esse cuidado, né? Como vimos aqui, tem que haver todo esse planejamento, né? Então, esse cuidado administrativo em volta, né, desse empreendimento que é o envio de um missionário. E quem tem que tomar conta dessas coisas, né, tem que ser alguém capacitado, né? Tem que buscar, então, pessoas preparadas para cuidar dessa gestão, né? O missionário, a partir dele, é ele anunciar o evangelho, né? Ser instrumento de Deus. Mas, né, a retaguarda tem que estar realmente bem equipada. Terceiro tópico, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Primeiro subtópico, comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Este princípio encontramos na Bíblia quando lemos: comunicai com os santos as suas necessidades. Romanos 12, 13. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita no momento de culto regular ou por meio de e-mail, telefone, mensagem, texto, etc. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Então tem que haver uma comunicação eficaz, né? A igreja tem que conhecer o que está acontecendo lá no campo, inclusive as necessidades, orar, né? Para se movimentar em contribuir, em ajudar qualquer necessidade dos nossos missionários. Então tem que ter uma ampla divulgação de tudo que está acontecendo, do que o missionário está precisando, das suas dificuldades, inclusive para orarmos, né, para poder clamarmos a Deus para que Deus haja, né, abra a porta, né, use ali do seu poder, sua glória, né, dote o missionário de poder do alto, para que o nome do Senhor seja glorificado e possamos também contribuir com recursos financeiros para sanar alguma dificuldade. O segundo subtópico, doar para suprir necessidades. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio dos estresses e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia, principalmente quando se deparam com a escassez no campo. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades, e assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. A igreja de Corinto era meio coração duro, né? Mas a gente percebe que o missionário, né, em muitos campos, né, eles não só têm que visar a sua própria necessidade, mas às vezes eles têm que socorrer outros. E, né, a igreja também contribui com essa obra social que ele vai fazer ali, né? Às vezes alimentar crianças, às vezes até outros obreiros que estão também imbuídos na obra, né, aceitaram a Cristo, estão ali firmes e precisam também do amparo da igreja. Então, toda essa necessidade sendo comunicada
a igreja ela tem que estar em prontidão para socorrê-los. Terceiro, orar e jejuar pela causa. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum, como uma maneira prática de a igreja local se comprometer com os missionários. Nesse sentido, é muito importante os líderes da igreja locais convocarem o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários no campo. Note que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário. Toda obra espiritual inicia-se na oração e no jejum. E tem que ser suportada, tem que ser a sua manutenção também baseada nesse princípio. Se é espiritual, dependemos de Deus, temos que orar e jejuar para aqueles que estão ali no campo missionário. Muitas coisas ali são urgentes, não pode esperar. Aleluia. Mas a oração, ela é instantânea. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Outro sim, além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio de aplicativos de mensagem instantânea é uma amostra muito animadora de comprometimento, apoio e suporte ao missionário em sua vida. A comunicação vem de lá para cá e também vai comunicar daqui para lá, dizer o que estamos fazendo, como estamos nos movendo e que não cessamos de orar pela vida dos missionários e suas famílias. E concluindo a lição, diz o seguinte: nessa lição, fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Mateus 6, 19 a 21. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. Há bênçãos sem medidas para quem cuida da obra missionária. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Próxima lição: missionários fazedores de tenda. Essa questão de Paulo, Muitas vezes tinha que trabalhar para se manter. Deus nos ajude, a que possamos alcançar as bênçãos do Senhor aqui e continuar, aleluia, socorrendo os missionários, para que eles não tenham que fazer tenda como Paulo. Amém? Vamos orar? Santo Eterno Deus, te louvamos, Pai, por essa lição. Precisamos ter nela mais um despertamento, Pai, para que tenhamos essa preocupação, dessa responsabilidade tão maravilhosa que o Senhor nos dá, Pai, e possamos cuidar, guardar, Pai, orar, jejuar pelos missionários e pelas suas famílias. Que o Senhor possa continuar usando a tua igreja, abençoando de forma maravilhosa, para que a tua obra também possa ser abençoada. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós hoje e sempre. Amém.